Amado, Deus já tem falado ao nosso coração, não tenho dúvida disso. Ontem, a noite de ontem, quando nós iniciamos o assunto da prisão do pecado, eu achei as pessoas assim absorvidas, todas elas muito atentas. Eu acredito que Deus tenha ministrado ao teu coração. Pode colocar aí o primeiro slide, Crisma. Eu não sei se você conseguiu absorver, mas resumidamente o que nós tratamos ontem, que nós temos várias prisões. A nossa alma tem várias prisões e a alma tem relação direta com o nosso corpo. A alma é que faz a ligação entre corpo e espírito. Nós já somos seres espirituais porque nascemos novamente, somos filhos de Deus. Mas é a alma. Jesus, ele veio morrer pelas nossas almas, ele veio comprar as nossas almas. A nossa alma que tem valor. E ontem nós chegamos a afirmar de maneira indireta várias vezes que essa é a única prisão que você vai carregar para o resto da vida. Você nunca vai deixar de pecar. Você vai continuar pecando até você morrer, e a morte é o portal, cela se estabelece para que você possa ter um corpo incorruptível. Depois da morte, não. O seu corpo é renovado, é incorruptível, o seu corpo não volta mais ao pó, o seu corpo é regenerado para viver uma vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Eu poderia ter trazido essa frase do Steve Brown. O Steve Brown foi meu professor no mestrado lá nos Estados Unidos. E ele diz assim: nunca esqueça que a cabeça da serpente foi esmagada com Cristo na cruz. Jesus esmagou a cabeça da serpente. Mas você já matou uma cobra? O que acontece quando você pisa ou você coloca uma estaca na cabeça da cobra? O rabo dela ainda se move como se estivesse viva. Não se esqueça de que assim é o diabo ainda com relação à minha vida e à tua vida. Jesus Cristo já venceu, ele já esmagou a cabeça da serpente. Mas a gente sabe que o diabo ainda trabalha, os seus anjos ainda trabalham. Existe 1/3 dos anjos que foram lançados sobre a terra. 1/3 dos anjos foram lançados sobre a terra porque eram anjos celestiais. E por causa da desobediência, eles foram lançados sobre a terra. Na verdade, eles estão aqui. Eu já ouvi dizer algumas vezes que o local onde existe mais seres espirituais, demônios, é o hospital. Porque ali é lugar de vida e morte. Ali, enquanto o bebê está no ventre da mãe, ele está protegido pelo Espírito que está na mãe. Se na mãe há um Espírito do Senhor, esse Espírito do Senhor protegerá o seu ventre e o seu bebê. Mas no momento que essa criança nasce, então vem o fôlego. Eu não sei se você consegue lembrar também que todo espírito é fôlego. E a primeira coisa que a criança faz ao nascer e chora é absorver o fôlego que está no ar. Mas eu não quero falar sobre isso, não. A essência da graça, eu falei bastante ontem sobre isso. A diferença entre pessoas que vivem pela graça é de que nós somos salvos, o irmão acha que o irmão não vai cair no pecado, o irmão vai cair no pecado. Mas existe uma diferença. Nós caímos e a graça nos ergue, a graça vai nos levantar, a graça vai nos outorgar um momento novo na nossa vida. As pessoas que não têm Cristo, elas são diferentes. Elas caem e elas não conseguem, na verdade, se reerguer. E aí é abismo sobre abismo. Quando a gente olha para toda a antropologia bíblica, e a antropologia é a questão que fala sobre o homem, você vai ver que não existe sequer a possibilidade do homem não cometer pecado, por mais santo que ele seja. Então essa é a nossa prisão. Essa permanecerá sendo a nossa prisão. Nós teremos que lutar, como eu li ontem em Romanos 7, o apóstolo Paulo falando, que aquilo que eu faço, isso é o que eu não quero. Nós vamos ter que lutar até nós partirmos. O pecado está no meu DNA, mesmo que eu não queira estar. O pecado está no DNA de uma criança. Se você pegar uma criança de pouco tempo, às vezes meses, você vai ver que há a teimosia, a rebeldia. Se você não der alguma coisa, ela reclama, ela se rebela. Então o pecado está no nosso DNA. E vamos carregá-los até nós morrermos. Amados, Deus não lhe fará mal
se você não conseguir vencer o pecado. Se você não conseguir vencer o pecado, há a graça de Deus sobre a tua vida. A graça de Deus é para isso. A graça de Deus é o presente da expiação. É o presente que Deus nos dá para sabermos que se nós não conseguirmos, se nós lutarmos contra o pecado e não conseguirmos vencer o pecado, a graça de Deus. Deus não lhe dará um câncer porque você pecou. Existem muitas linhas cristãs aí que Deus vai te amaldiçoar, que Deus não vai trazer bênção. Deus abençoa o ímpio, Deus abençoa o macumbeiro, Deus abençoa o espírita. Deus abençoe quem está lá no carnaval pulando na Sapucaí. Deus abençoa. Por que Deus não estaria abençoando um dos seus filhos quando eles caem, quando eles erram? Então nós podemos ter a certeza de que nós temos a bênção do Senhor. O seu pecado se torna, na verdade, sabe o quê? Preste atenção no que eu vou falar. Pode soar estranho para você. O seu pecado se torna um presente para você. Sou estranho, não sou? Agora deixa eu explicar. O seu pecado se torna um presente para você. Por que eu estou afirmando isso? Porque não existe sacrifício da cruz sem haver pecador. Então o maior presente que nós temos é porque nós somos pecadores. Então quando você falha, quando você erra, quando você comete pecados, é claro que isso nos faz mal ao nosso coração, principalmente que é filho de Deus, porque o Espírito Santo de Deus começa a nos incomodar. Mas o nosso pecado é o que nos leva à cruz de Cristo, é o que nos leva à regeneração. Eu queria deixar claro isso. E agora eu vou entrar, foi uma recapitulação do dia de ontem. Eu vou entrar agora no próximo assunto, que é a prisão da culpa. A culpa pode jogar aí? A culpa tem uma relação direta com o pecado. Se você pecou, você vai, na verdade, sentir um sentimento de culpa. Principalmente se você é filho de Deus. O Espírito Santo de Deus começa a lhe incomodar. Alguém ontem à noite chegou para mim e falou assim: pastor, gays podem ser salvos? Aí eu faço a pergunta para você: será que um gay pode ser salvo? Será que um travesti pode ser salvo? Será que uma prostituta pode ser salva? A pessoa me fez essa pergunta. Aí eu devolvo a pergunta para você agora. Será que um língua grande, um falador pode ser salvo? Será que um gordo pode ser salvo? Será que um magro pode ser salvo? Todos. A Bíblia vai dizer que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Até o momento da sua partida, da sua passagem, da sua morte, ele pode ser salvo. E aí o mais inusitado é de que religiosos podem não ser salvos. Gente que vem à igreja, que costuma levantar a mão, pode não ser salvo. Por isso que quando os discípulos falaram sobre tirar o joio do meio do trigo, Jesus disse assim: tira não, porque você não conhece o coração. Você não vê por dentro, e eu vejo por dentro, eu consigo ver por dentro. Lembra-se que Jesus mesmo disse: olha, muitos me dizem Senhor, Senhor, mas estão com o seu coração totalmente distante de mim, não entrarão no reino dos céus. É interessante porque céu é um lugar de regenerado, de gente pecadora regenerada pelo sangue de Cristo Jesus, gente que aceitou o sacrifício da cruz. É isso. E essa prisão de culpa tem relação direta com aquilo que eu faço. Nem sempre eu posso me sentir culpado pelo meu pecado, mas eu posso me sentir culpado porque alguma pessoa fez algo, me desestabilizou. E tem pessoas que trazem para si mesmo culpas que nem a elas pertencem. Eu vou dar alguns exemplos disso. E tornam da sua vida uma vida miserável. Por quê? Porque na verdade elas absorvem esses pecados como se fosse um imã. Elas conseguem trazer essas culpas para a vida delas. Com relação à questão da culpa, eu procurei no dicionário de psiquiatria. Abre lá para mim. O dicionário de psiquiatria diz
Eu cortei alguns trechos e tentei colocar nas minhas palavras. Culpa é a consciência de que alguém fez algo de errado. O seu sentimento é de que você cometeu algo de errado, violando algum princípio ético. Ali ficou éticos, né? Algum princípio ético, algum princípio moral ou algum princípio religioso. Preste bem atenção nessa definição. A igreja trabalha com esses 3 princípios: com ética, com moral e com religiosidade. Por isso que eu afirmo que a igreja às vezes é capaz de lançar muita culpa e fardo sobre a vida das pessoas. Ainda diz assim: associado a esse sentimento, a pessoa é capaz de sentir-se com baixa autoestima, sentimento de que alguém deve condená-lo ou retribuir algo por alguma prática que ele tenha cometido. Às vezes ele não cometeu nada, mas ele acha que ele precisa ser punido por alguma coisa. Em aspectos psíquicos, o sentimento de culpa poderá causar neurose, ou causar até mesmo que patologias. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Neurose e patologia. A pessoa nunca se sentirá absolvida. Ela pode falar no perdão de Deus, ela pode ler na Bíblia. A outra pessoa ofendida ou a que ofendeu pode dizer assim: não, olha, você não me deve nada, mas ela vai sempre se sentir massacrada, porque a culpa é um fardo. Já que nós já lemos sobre isso aí, o que o diabo na verdade faz? É especialista em fazer. O diabo é especialista em lançar sobre você esse sentimento de culpa. E junto com o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha. Ele te induz a pecar. Não é ele quem peca, é você quem peca, porque você na verdade não confiou nas promessas do Senhor, porque você não confiou na palavra do Senhor Deus. Ele te leva, ele te seduz, você peca, e depois que você peca, aí ele vem sobre a tua vida e diz que você não vai conseguir. Ele impõe medo sobre a tua vida, ele vai impor vergonha sobre a tua vida, e ele vai impor culpa sobre a tua vida. Isso tudo tem relação muitas coisas com muitas coisas na palavra do Senhor. O sentimento de culpa, amados, ele é positivo, ele é bom. A Agatha está balançando ali a cabeça ali. Agatha, eu vou contrariar você. O sentimento de culpa, ele é positivo para a gente. Quem é que nos convence do nosso pecado? É o Espírito Santo. A gente precisa sentir que a gente errou. A gente precisa sentir que a gente cometeu um deslize, que a gente falhou. Sendo que, na maioria das vezes, a culpa patológica e neurológica é a culpa a qual você traz para si e você sabe que existe perdão, existe solução, mas você ainda continua insistindo na culpa. É interessante que é bom sentir culpa? É de Deus você sentir culpa. Eu estive no leprosário uma ocasião, e eu vi ali pessoas sem as pontas do dedo, sem as partes das mãos, às vezes com cotoco, porque a lepra é uma doença que tira o sentimento. E isso que acontece com a vida de muitos crentes. Com o tempo, esse sentimento de pecado, ontem nós falamos sobre o pecado, aquele pecado de cabeceira, aquele pecado que você comete e acha que não é mais pecado, já virou iniquidade. Por quê? Porque você acha que na verdade não é pecado. Então você não tem sentimento de culpa nenhum por aquilo que você fez. Você não tem sentimento de culpa algum por aquilo que você fez. E é interessante que no leprosário, se eu bater uma porta de madeira e deixar o meu dedo, eu vou sentir dor. E dor é um sentimento. E muitas pessoas acham que a dor é um sentimento ruim, mas ele é super saudável. Isso quer dizer que alguma coisa no seu organismo está funcionando de maneira errada. E você tem que procurar ajuda. Quando você sente dor é porque você precisa de ajuda. Você às vezes não consegue lidar com aquela situação. Então se eu prender meu dedo ali na porta, eu vou sentir dor. O meu organismo, ele entra num processo de pedir ajuda.
E às vezes essa ajuda não vem de mim mesmo. Eu vou precisar correr atrás de uma outra pessoa. O leproso não. Ele não sente dor. Ele nunca vai buscar ajuda. Ele vai perder pedaços, ele vai perder partes do corpo e ele nunca vai pedir ajuda. Por quê? Essencialmente, porque tirou o sentimento. Então a culpa é um sentimento que até certo ponto ele é positivo. É obra do Espírito Santo convencer a gente dos nossos pecados. Agora, a pergunta é, para que serve a culpa? Para que serve a culpa? Por que Deus permite que o Espírito Santo nos mostre os nossos pecados e nós nos sentimos culpados? Não é isso? Primeiramente, para poder levar você a Deus. Todas as vezes que você sente culpa, você não consegue lidar, humanamente falando, nós não conseguimos lidar com a culpa. A gente vai precisar da ajuda de uma terceira pessoa. E Ele, né, isso é capaz de proporcionar. Vai dizer lá a Bíblia, o Senhor Jesus, quando você vem a Ele com um fardo, e a culpa é um fardo, não é isso? Ele vai pegar esse fardo que é pesado e Ele vai te dar um fardo que é leve. A Bíblia vai falar sobre isso. É como se você se sentisse culpado por alguma coisa que você fez. E Jesus disse, olha, vinde a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão oprimidos. E essa questão de opressão tem a ver com questões espirituais, quase sempre. A gente se sente oprimido por questões espirituais. No primeiro dia nós falamos que cada um desses pecados tem relação direta com um demônio. Ontem, na tabela que nós mostramos sobre os 7 pecados capitais, nós mostramos uma lista de demônios. Para cada um pecado capital existe um demônio. E todos eles são mencionados na Bíblia. É interessante que a melhor pergunta não é somente para que serve a culpa, mas o que nós fazemos com a culpa. A culpa ela é boa quando você consegue entender que você tem que levar aos pés da cruz. Você precisa levar aos pés da cruz. Então ela é positiva. Vamos ver aí 4 passos aí, que são passos interessantes aí para que a gente possa... Coloca aí o próximo. São 4 fases da culpa. Preste atenção que isso aqui é muito interessante. É muito interessante isso aqui. A primeira coisa que as pessoas fazem é cometer um erro. E esse erro pode ser um sentimento ou uma prática. Você agiu de maneira errada e aí você tem o peso do erro. Não é isso? Ou o sentimento. Porque às vezes você não fez nada de errado, mas você se sente. Tem pessoas, amados, que são impostoras. Existe uma síndrome, a síndrome do impostor. A pessoa sempre se vê como negativa, sempre se vê como ruim. Se alguma coisa aconteceu no trabalho, ela acha que a culpa daquilo que aconteceu foi problema dela. Se algum problema aconteceu em casa, ela traz o problema para ela. Ela absorve como se fosse uma esponja, trazendo tudo para ela. E aí é o sentimento do erro. Muita gente é assim, não poucas pessoas. Aí depois que você... Isso aí é um processo de toda a humanidade. Depois que você experimenta esse primeiro passo, não é isso que é sentir o erro ou experimentar, não é isso, a prática do erro, aí você vai sentir a culpa. Aí você tem um sentimento de culpa e você tem um fardo, aquilo começa a te pesar, aquilo começa a te incomodar. Lembra-se que na definição psiquiátrica do dicionário psiquiátrico diz que a culpa quase sempre leva as pessoas à neurose. Já vou adiantar aqui para você. Foi feito um estudo num hospital psiquiátrico em Boston. 90% das pessoas que estavam internadas no hospital psiquiátrico estavam internadas ali, 90%, por causa da questão da culpa. Eu achei a estatística alarmante. Como é que a culpa pode destruir com a vida das pessoas? Como é que a culpa pode, na verdade, trazer neurose para a vida das pessoas? Como é que a culpa pode se tornar um fardo, onde pode desequilibrar as pessoas? A maioria das pessoas hoje, com problemas psiquiátricos, guardam no seu coração problemas de culpa. Às vezes porque queriam ser alguma coisa e não foram. E aí trazem para si. Às vezes porque... tinha uma família estável e a família fracassou e ela se sente culpada porque a família fracassou.
Às vezes porque um filho, eu estava falando com uma pessoa que frequentou a nossa igreja, não é isso? Ela estava em depressão profunda, se sentindo o quê? Culpada. O que aconteceu? A sua filha engravidou, perdeu o bebê nasceu, não perdeu o bebê nasceu e a menina morreu. E ela ficou apenas com o garoto, e o garoto ficava no tráfico. E aí, dias depois da morte da menina, veio a morte do filho. E eu encontrei com ela na rua. E ela dizia: pastor, ora por mim. Os olhos fundos, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, porque eu perdi meus 2 filhos. E o diabo começa a trabalhar dessa maneira. Houve falha humana? Possivelmente sim, muitas falhas, porque eu não acerto todas as vezes como pai, nem você acerta todas as vezes como mãe. Mas todas as vezes que nós falhamos, nós temos cura na cruz de Cristo. E é interessante que do sentimento do erro, da prática do erro, nós vamos então para o sentimento e para o fardo da culpa. E aí o que acontece ali no fardo da culpa é que aí nós vamos para o castigo. Toda pessoa que se sente culpada, no seu psique inconsciente, ela se cobra ser castigado. Ela se cobra ser castigada. Aí, o que ela faz? Se eu me sinto culpada por alguma coisa, e essa culpa às vezes é consciente ou inconsciente, eu vou começar, na verdade, a buscar um autocastigo para mim mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui depois. Aí essa pessoa começa a buscar um castigo para ela, um flagelo para a vida dela, e ela começa a viver assim, tentando, na verdade, ela não pensa em outra coisa, a não se arrastar a vida dela, prosseguir com a vida dela, mas daquele jeito bem mesquinho. Mas depois que ela recebe o castigo, se ela achar que o castigo foi bem feito, ela se sente livre. Ela se sente livre. Querem um exemplo bíblico disso? Querem um exemplo bíblico disso? Qual o sistema de sacrifício da cruz? Qual o sistema de sacrifício da cruz? O que aconteceu com Jesus? Jesus, na verdade, foi imputado uma culpa por um erro que ele não fez. Jesus não cometeu erro nenhum, nós quem cometemos. Mas Jesus, ele se sentiu, levou, trouxe sobre si os nossos erros. Ele levou sobre si, Isaías 53, levou sobre si os nossos erros. Foi a um julgamento para ser condenado, culpado. E foi culpado, foi condenado por erros que ele não cometeu, mas que ele assumiu. Porque a Bíblia vai dizer que ele se calou, ele não abriu a sua boca. E logo depois veio o quê? O castigo. E qual foi o castigo? O castigo foi a cruz? Não foi a cruz. O castigo não foi a cruz. O castigo foram os açoites. E quando a gente lembra daquele filme de Mel Gibson, ali, várias vezes quando eu assisto aquele filme, as pessoas assistem, as pessoas ficam consternadas com tanto sofrimento de Jesus. E eu vou falar um pouco sobre essa questão do castigo físico. Não é isso? Ali Jesus é castigado. Na cruz ele morre. Esse é o sistema do sacrifício da cruz. Vamos falar sobre o sistema prisional? O sistema prisional corrige alguém? Alguém comete um crime, mata uma pessoa. Amados, por falar em matar, nós devemos orar pela Joseni Pimenta, Milese Pimenta, lá de Piedade. Ela foi membro da nossa igreja, cantou no nosso louvor. Eu fico assim imaginando como o coração dessa pessoa está. Domingo, 3 horas da tarde, ela indo para casa, ouvindo aqui em Piedade, 3 horas da tarde, alguém parou o carro, puxou a arma, mandou ela sair, com tudo dentro. O esposo, Marcos, foi eu que fiz o casamento da Joseni e do Marcos. Foi eu quem fiz o casamento deles. Eu quem celebrei o casamento deles. O Marcos tentou pegar os pertences e o marginal atirou e matou o Marcos. Vamos pegar essa pessoa. Tem erro.
Esse criminoso tem erro? Tem erro ou não tem, amado? Tem ou não tem? Tem culpa? Tem. Se for julgado, vai parar num sistema penitenciário? Vai. Porque nós lidamos com castigo com o sistema psicológico, sistema carcerário. Você é privado da sua liberdade, para depois dele cumprir a pena, ele ser solto. Eu vou falar uma coisa aqui, os irmãos podem me questionar, mas depois os irmãos analisam e pensam. Qual é a porcentagem de pessoas que se recuperam no sistema prisional? Eu, quando trabalhei lá dentro, eu vi de uma menina, que eu batizei também dentro do presídio, ela estava lá pela 8ª vez. O Adriano falou sobre aquele filme, ainda não tive tempo de assistir. Um sonho de liberdade. Sobre o camarada que viveu dentro de uma instituição, porque tinha cometido erro, e que agora estava livre, e queria cometer um outro crime para poder voltar para a instituição. Você acha que o sistema penitenciário recupera alguém ou não? Sabe por que não recupera? Porque não há castigo físico. Esse processo aqui, essas fases, desculpa, que tem relação com culpa, está em toda a sociedade. Em toda a sociedade. As sociedades que mais trabalham com a disciplina física são as sociedades que menos têm índices de crescimento e de... Estatisticamente é isso. É interessante por quê? Porque na cruz de Cristo, Jesus não ficou preso. Ele não pagou o preço preso. Ele pagou o preço de que maneira? Castigo físico. Até pouco tempo atrás, nós podíamos bater nos nossos filhos. Hoje em dia, não. E eu não vejo, na verdade, a geração melhor do que a geração daquele passado, onde os filhos poderiam... Não é isso? A gente usava a vara. Deixa eu falar mais uma outra coisa. Eu quero dar um exemplo de uma menina que experimentou castigo físico. Ou seja, que se sentia culpada. Essa menina, a mãe disse assim, olha filha, nós vamos para a igreja. Você está vestidinha, está lindinha, está com um vestido bonito. Se brincar, não brinca na terra, porque senão você vai sujar o seu vestido. E a menina foi e brincou na terra. O que aconteceu? Sujou o vestido. É criança. E aí a mãe chamou a menina. A maioria dos pais iriam trocar o vestido. A mãe preferiu reagir da seguinte maneira: olha filha, você vai apanhar, porque mamãe lhe disse para poder você fazer isso e você não fez. E o castigo físico tem isso. Você sofre na hora. Você chora na hora. A menina levou uns tapas ou umas pomadas. Daqui a pouco voltou e disse assim para a mãe: mãe, vamos para a igreja. Eu já troquei o meu vestido. Eu não vou sujar mais. É interessante que existem algumas técnicas psicológicas para poder alguém se livrar dos seus traumas, das suas. Eu já até utilizei algumas. No gabinete mesmo, atendendo cristãos, pessoas, a pessoa se sentia culpada por causa de situações difíceis na sua vida, coisas que ela não tinha, na verdade, nem muita culpa, mas ela se sentia culpada. E envolvia uma outra pessoa. As nossas crises, quase sempre, a gente joga no outro, mas não tem nada a ver com o outro, tem a ver com nós mesmos. Mas a gente remete as nossas crises para o outro. E aí, usando uma das técnicas, eu coloquei uma cadeira lá, eu coloquei um travesseiro ali, e falei para ela assim: olha, faz o que você quiser fazer com essa... Fala o que você quiser falar para essa pessoa. Faz de conta que essa pessoa está aqui. E a pessoa começou a falar, a gritar, a chorar.
a dizer que ela tinha destruído a vida dela. Aí daqui a pouco falou assim: se você tivesse que fazer alguma coisa, você faria o quê? E essa pessoa pegou o travesseiro e ela torceu o travesseiro como que quisesse matar. Na verdade, nós estávamos canalizando por uma técnica para poder, na verdade, se livrar daquele sentimento. Sabe por quê? A pessoa que tinha feito mal a ela já não estava mais aqui. E aí? E se a pessoa se mudou? E se foi o teu marido que te fez mal, te separou, te largou e foi embora? E se foi um crente da igreja, não é isso, que te traiu? Se foi o teu melhor amigo, você vai continuar com essa culpa até quando? Você vai continuar com esse pesar até quando? E se foi o teu pai que você se sente, na verdade, chateado porque o seu pai não deu para você aquilo que você deveria, aquilo que você achava que ele deveria dar? Ele já morreu, não existe mais. Você vai fazer o quê? Você vai carregar isso para o restante da vida? Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Eu peguei uma pessoa que ela tinha cortado os seus pulsos. Onde que os irmãos acham que entra ali o cortar os pulsos ali? Aonde? Castigo. Autoflagelação é castigo. Ela estava se punindo. Mas olha só a história dela. Os pais não planejaram, namoravam, e essa menina pegou e veio à vida, nasceu, mas os pais não ficaram juntos. Então a mãe foi para um lado, foi viajar, reconstruir a vida dela. O pai precisava trabalhar, não tinha estrutura para poder, na verdade, cuidar dela. E aí eu conversando com ela, ela disse assim, ela me chama de Kiko, ela falou assim: Kiko, parece que eu sou culpada por tudo de errado que aconteceu na minha família. Porque meus pais, até onde eu sei, namoravam, mas viviam razoavelmente bem. Foi com a minha chegada, com a minha concepção, que meus pais se separaram e nunca mais voltaram a se ver. Minha mãe foi viver a vida dela, nunca mais me procurou. Meu pai foi viver a vida dele, porque precisava trabalhar. E eu fui para casa de tios para poder ser criado. E essa menina, que hoje está se formando em psicologia, e eu sei por que ela está fazendo psicologia, para poder ela entender mais sobre ela mesma, ela disse: Kiko, eu me sinto extremamente culpada em várias coisas. Às vezes, o que essa menina fez? Nada. Ela só absorveu o sentimento de culpa de uma destruição de um contexto familiar. Isso às vezes é muito comum. E aí eu cheguei a um lugar e eles esconderam de mim, padrasto. Eu cheguei na casa deles e eles esconderam de mim. Mas eu ia ficar ali por um tempo. E aí o rapaz falou assim: pastor, fulano de tal já lhe disse o que está acontecendo? Aí eu falei assim: não me disse não. Falou assim: olha, a filha tentou suicídio. Castigo. O sentimento de culpa leva você, enquanto você não se sentir devidamente castigado. Muitas pessoas que tentam suicídio é porque querem se castigar por alguma coisa que elas se sentem eternamente culpadas. Porque a culpa massacra a vida das pessoas. A culpa vai destruindo o sentimento, vai causando neurose, tira o sono. E aí, essa menina tinha cortado os pulsos, foi levada para a delegacia, seria presa, ficou no hospital uma semana, e eu ainda estava lá na casa deles, lá, e aí eu conversei com ela, falei assim: vamos dar uma volta. Aí a gente foi para a beirada de um lago.
da minha filha, uma menina bonita, linda. Aí nesse tempo a mãe falou comigo assim: Rico, está se prostituindo, está vivendo uma vida de prostituição, sai e se vende. Aí quando eu sentei com ela na beira de um lago, assim, à tarde, falei assim, ela confia bastante em mim, até hoje, quando ela tem algumas crises, ela entra em contato comigo. O que você queria fazer? Você queria morrer? Ela falou assim, não, eu não queria morrer. Falei assim, você queria chamar a atenção dos seus pais? Eu disse, não. Eu nunca chamei a atenção dos meus pais. Eles nunca ligaram para mim e não seria com essa minha atitude. Queria chamar a atenção dele. Eu disse, então o que você queria? Ela disse assim, eu só queria ser feliz. Essa é uma prisão, a prisão da culpa. E quando as coisas não dão certo na nossa vida, quando o casamento não dá certo, quando a criação de filhos não dá certo, quando a gente cria o filho com o melhor das expectativas, você começa a, na verdade, receber e a nutrir culpa, pesar. E se você não tiver uma bagagem, você vai entrar por esse processo. Você vai trazer um sentimento de erro para você e nem sempre você errou. Nem sempre é teu erro. Nem sempre você errou. O erro, a culpa vem após o erro. Depois que você está com sentimento de culpa, aí você quer ser castigado. Aí ou você quer que as pessoas te castigam, e como as pessoas, na verdade, não têm esse desejo de te castigar, aí a pessoa começa a infligir sobre ela mesma o castigo. A viver uma vida desordenada, uma vida pancada, uma vida distante de Deus. Sendo que isso nunca sacia ela. Ela fica entre lá a culpa e o castigo. Depois volta a sentir culpa, porque ela não se sente livre. Ela não chega ao estado de liberdade. Amados, só existe um meio diante da culpa, dessa prisão de culpa. É você aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Sabe por quê? Ele passou por todas essas etapas. Fisicamente ele foi castigado. Morreu pelos nossos pecados. Então existe um processo de propiciação. Posso chamar alguém aqui para poder dar um exemplo de uma outra coisa? Vem cá, Alain. Você é meu amigo, não é? Alain é meu amigo. Vem cá, fica aqui. Pelo menos fica ligando para mim, mandando vídeo para mim toda hora, né? Alain é meu amigo. É meu amigo, esse camarada. Isso. Amados, o que acontece quando alguém que é teu amigo chega assim e faz isso? Você imaginava que eu iria fazer isso? Mas eu sou capaz disso. Quantos amigos já fizeram isso com você? Teu pai já fez isso com você? Sendo que nessa relação aqui, eu fui o agressor. E quem saiu perdendo? Alain. Ele poderia ter me dado um outro tapa aqui, né? A mão dele é muito maior que a minha, eu sairia no prejuízo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: muitas vezes você vai ter que aprender a perder, se você quiser ser homem de Deus, mulher de Deus, e não carregar sentimentos com relação à pessoa que te agrediu, que te feriu, que falou mal de você, que te traiu. Perdoa. Amém.
Mas já aconteceu isso com você? De alguém, de um amigo, te trair, te ferir? Já aconteceu isso? Comigo já aconteceu várias vezes. Como pastor, eu já fui muito ferido. Como pai, eu já fui muito ferido. Como esposa, eu já fui muito ferido. Mas, sabe de uma coisa? Eu também já feri muito. Mas para as nossas feridas, para as nossas culpas, o remédio está onde? Na cruz de Cristo. Eu quero ler uns versículos para vocês. Vamos lá para o primeiro, Clisma, coloca aí. Coloca o primeiro versículo aí. Preste atenção nesses versículos. Só trouxe alguns só. Não. É Salmo 32, 1 e 5. Salmo 32, 1 e 5. Eu não usei esse não. Salmo 32, 1 e 5. Salmo 32, 1 e 5. De 1 até o 5. Preste atenção. Bem-aventurado, feliz aquele cuja transgressão, cujo pecado é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, diz a voz do salmista, enquanto eu fiquei calado, envelheceram os meus ossos. Lembre-se da questão da definição psiquiátrica, da patologia, da questão da culpa. Quem escreve esse salmo é um pecador. Ele tinha pecado, tinha errado. Ele diz assim, olha, enquanto eu me calei, enquanto eu não abri o meu pecado, os meus ossos, se envelheceram, pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. Culpa é bom ou não é? Que mão pesava sobre a vida dele? Amados, tinha um ditado que as pessoas falavam assim, pata de galinha não mata pinto. A mão de Deus não há de te ferir mais do que você possa suportar. Mas ele diz assim, olha, durante o dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. E essa mão era de quem? Era a mão do Senhor. Quando eu cometo algum erro, eu preciso sentir esse peso. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Qual era o sentimento desse salmista? Culpa. Vamos pegar o próximo versículo aí. 38:4. Salmo 38:4. Pois já as minhas iniquidades, os meus pecados ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. Que sentimento é esse? Sentimento de culpa, de estar alguma coisa massacrando. O próximo versículo, versículo 18. O salmista vai continuar dizendo, porque eu confessei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Olha só, afligir-me-ei. O que é afligir? Provocar em si mesmo castigo. É o salmista que está dizendo, amado, eu vou me afligir. Autopunição. Eu vou provocar em mim mesmo dor para poder, porque eu sei que eu errei, porque eu sei que eu pequei. Isso acontece no nosso dia a dia muitas vezes. Se você errou às vezes com pessoas, com esposo, com esposa, com filho, a tendência natural às vezes é você trazer aflição para a sua própria vida e não conseguir sair desse rodemoinho. Culpa, castigo, culpa, castigo, culpa, castigo, e nunca se sentir livre. E o último texto, Salmo 51, do 14 em diante. Livra-me dos meus crimes de sangue, ó Deus. Salmo de Davi. Me livra, Senhor, dos meus crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Vamos lá, Clisma. Abre, Senhor Deus, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Vamos lá. Porque se não comprases em sacrifício, senão eu os daria. Tu não deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o último versículo: abençoa Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém.
Amados, nós temos exemplos bíblicos de que aquele ritual, aqueles passos que nós, na verdade, temos quase sempre por consequência do pecado, ou quando é patológico, neurológico, você não fez nada, mas você acha que você é culpado. Você é culpado, enfim, porque coisas que você não fez, você assume culpa. Isso é neurótico. Algo aí para você, assista. Receba, é um videozinho. Então, minha mãe contou uma história. A gente estava na praia, eu era pequenininho, e ela, vocês sabem como é mãe sempre foi atrás do filho, sempre cuidando para que ele não caia. E eu estava indo na praia porque eu ia de barraca em barraca pedindo picolé de molango. E a minha mãe dando risada atrás, todo mundo ria na praia. E enfim, a minha mãe, 2 anos antes, tinha sido abandonada pelo homem que engravidou ela. E naquele dia na praia, eu fui de barraca em barraca, encostando nas pessoas, e numa das barracas estava o meu pai biológico. A minha mãe me conta essa história e ela me diz que ela olhou para o meu pai biológico, que ela não via há 2 anos, e aquele homem olhou para mim, e olhou para ela, reconheceu ela, e olhou para mim de novo, e entendeu que eu era o filho dele. E ele virou a cara. E naquele momento a minha mãe decidiu, mano, então o meu filho não tem pai. E ela parou de nutrir esperanças de um dia se relacionar de novo com meu pai biológico. As pessoas costumam dizer que a vida é curta. Eu acho que não. Eu acho que a vida é longa. Tem um monte de gente que recomeça depois de velho numa profissão. Tem um monte de gente fazendo faculdade, saca? Depois dos 40, saca? Tem um monte de gente fazendo um negócio de sucesso depois dos 50. A vida não é curta, a vida é bem longa, cara. A vida é longa e você tem que lidar com todas as decisões que você tomou ao longo da vida. As pessoas dizem, a vida é curta, aproveite a vida. Mas a vida, ela te dá chances. O tempo todo tem chances de você ser uma pessoa melhor. O tempo todo. A minha mãe, ela me criou sozinha e ela tomou algumas decisões que me fizeram ser quem eu sou hoje. E eu sou grato, porque por muito tempo eu não entendi por que ela não me falava quem era meu pai, eu não entendi por que ela, sei lá, escondia a minha origem. Mas agora, depois de velho, depois de ter filho, eu entendo. E hoje, tendo filho, eu sei que a vida, ela não é curta. A vida é longa. Todos os dias, alguma coisa te dá a chance de ser melhor. No meu caso, foram as minhas filhas. Todos os dias, a vida, ela te dá a chance de você evoluir. Eu não fui atrás do meu pai, mas depois que a minha mãe me contou quem é o cara, a minha esposa foi e achou o cara no Facebook. E o meu pai biológico hoje tem uma filha. E ele é um pai presente, aparentemente. Então a vida não é curta. A vida é longa e todos os dias você tem uma chance de ser uma pessoa melhor. Eu espero que hoje tenha sido esse vídeo. Que você assistindo esse vídeo possa pensar que você pode ser melhor. E entender que a vida é longa e ela te dá chances. Não perca essa. Quem já ouviu a história desse jovem? Ele tinha tudo para ser um camarada de mal com a vida. Tinha tudo. Abandonado pelo pai. Passou dificuldades ao lado da mãe. Tinha tudo para poder o camarada ser um camarada meio que... Para você ver que é um camarada resolvido, ele tem vários vídeos. Eu trouxe um outro vídeo, eu vou encerrar com outro vídeo dele. Mas, assim, você vê que é um camarada resolvido. Você vê que o pai dele, o que não foi para ele, estava sendo para uma outra jovenzinha. Conseguiu se reerguer. Tá, você caiu. Você vai carregar essa culpa até quando? Seu casamento não deu certo. Você vai carregar essa culpa até quando? Você acha que você não pode recomeçar? Deus é o Deus do recomeço. Deus é o Deus das oportunidades. Deus é o Deus que, na verdade, Ele abre um caminho na nossa vida para que você possa, na verdade, entender que às vezes não são os seus planos, mas são os planos dEle. E você vê também a mãe dele também bem resolvida, vivendo a vida dela.
Todos poderiam estar sendo ali massacrados pela culpa. A mãe dele. Por quê? Porque na verdade teve eles assim, né, numa aventura. O pai dele, por na verdade, não. Eu quero falar agora sobre o segundo assunto e eu vou levar mais 10 minutinhos só, porque esse assunto é bem rápido. Junto com a culpa existe uma outra prisão, que é a prisão do fracasso, do sentimento de fracasso. Eu vou falar sobre o meu sentimento de fracasso e sobre a vergonha. Quase sempre quando você se sente culpado, a vergonha, parece que essas coisas estão entrelaçadas. A vergonha segue o fracasso. Tudo que se relaciona, né, isso, com aquilo, e isso tem tudo a ver com aquilo que você imagina, vive, fala. Existe um versículo na Bíblia que as pessoas tiram ele fora do contexto e na verdade fazem isso um chavão. Sabe qual é o versículo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é pregado e é dito nas nossas igrejas como chavão. Você não pode todas as coisas. Paulo, quando usou esse versículo, foi depois dele mencionar as lutas que ele teve, as dificuldades que ele passou. Ele diz assim: olha, se eu passei por tanto perrengue, o Senhor Deus não teve comigo, rapaz. Então não é uma coisa futurística. Olha, eu posso fazer isso porque Deus vai me fortalecer. A gente usa com essa visão de que eu posso para as coisas futuras. Você não pode para as coisas futuras. Mas tudo que você vive, tudo que você experimenta, se é deserto, se é fornalha, se é caverna, Deus vai estar junto com você. Você tem dúvida disso? Esse é um dos chavões mais comuns dentro das nossas igrejas. Mas eu não posso tudo, todas as coisas, mesmo com o Senhor ao meu lado. Um americano cristão, fiel a Deus, membro de igreja, rico, morava em Dallas, 40 anos. Ele tinha um sonho. Ele queria ser cantor de ópera. E ele contratou o melhor professor de canto da sua região para poder lhe ensinar a cantar ópera. Comprou um fraque para a sua primeira apresentação. Ele começou a estudar, se dedicar, se empenhava, estudava manhã, tarde e noite, abria mão de eventos para poder estar ali. O camarada era rico, ele podia, enfim, comprar muitas coisas, tinha uma mansão. E aí depois de 4, 5 anos de estudo com um professor de canto, o professor de canto chegou para ele e falou assim: olha, a gente precisa conversar. Ele falou assim: sobre o que será que esse camarada quer conversar comigo? Mas vamos conversar. E aí os dois sentaram e o professor falou assim: olha, você é o aluno mais determinado que eu já tive. Você é a pessoa mais empenhada que eu já vi na minha vida. Eu não conheço pessoa mais determinada e empenhada do que você. Não vejo também pessoa mais estudiosa do que você. Não vejo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Vai nada um. Não vai dar não. Você não vai conseguir cantar ópera. Você pode todas as coisas. Amados, eu achava que eu podia ter uma igreja falar sobre os meus fracassos agora. Perfeita, animada. Vai assustar você se eu abrir meu coração e falar sobre os meus fracassos? Nós cantamos Vida aos Sepulcros. Eu não vou me envergonhar. Mas várias vezes eu já falei com o pastor. Várias vezes eu já falei como pastor. Várias vezes eu já falei como pai e como esposo. Os irmãos sabem da minha história. Eu tenho reaprendido algumas coisas. Porque a vida é longa e você pode sempre reaprender. Mas durante um períodozinho da minha vida que eu vivi agora recente, que foi o meu deserto, o diabo me lançava sempre ao rosto assim: olha, você não conseguiu.
Você não conseguiu. Tinha coisas que eu tinha deixado de falar para minha esposa. Eu não conseguia falar mais para ela, eu te amo, nem para os meus filhos. Eu me sentia um fracassado perdendo a minha família. Como é que um pastor vai perder a família? Eu me sentia um fracassado a ponto de querer deixar o ministério. Mas Deus foi mudando. Eu estava começando a carregar uma culpa sobre os meus ombros, um fardo sobre os meus ombros, estava meio que me massacrando. Mas Deus foi trabalhando de maneira muito especial na minha vida e me mostrando que a vida é longa, de que é o amanhã, de que eu posso ser diferente, de que eu posso ser liberto em algumas áreas da minha vida. Porque os irmãos acham que o pastor não precisa ser liberto em algumas áreas. Ontem eu falei sobre isso. Eu conheço as minhas sombras e conheço os meus demônios. Eu tenho aprendido a beijá-los na boca, a enfrentar os meus demônios. Já viu quando um lutador... Agora nas Olimpíadas a gente tem visto muito isso. Às vezes nesses vale tudo de UFC, você vê muito isso. Os camaradas vão se pesar. Tá um camarada aqui, o outro aqui. Um se pesa aqui, o outro se pesa ali. Aí daqui a pouco os camaradas se encaram assim. Você vê que um fica assim, ó, no rosto do outro. Aprenda a beijar o seu inimigo. Encare-o de frente. E saiba que Deus já te deu a vitória. Essa foi a ensinação que nós abrimos no Instituto de Inverno. Ele vai lutar por você. Fracassos a gente sempre vai ter. Não se sinta que você, não acha que você nunca vai falhar. Você vai falhar porque você é um ser humano. E porque a tua alma está ligada ao pecado. Mas nada como o sangue de Jesus Cristo na cruz para poder te tirar do fracasso e da vergonha e você poder testemunhar. Eu fui, eu era, e hoje Cristo restaurou, mudou o meu coração. Eu não preciso mais carregar esse fardo de culpa sobre a minha vida. Sabe uma coisa que eu tenho feito constantemente agora? Eu tenho aprendido a fazer. Tem sido fácil, não. Amanhã a gente vai falar sobre a prisão do passado. E hoje eu consigo enxergar por que eu não faço isso com muita frequência. Tem pessoas também que não fazem isso, tem maior dificuldade de fazer isso. Mas eu sei de onde. A Helena está aqui, ela testemunha. Eu sei dar tudo para a minha família, de bem material. Mas eu não sei falar eu te amo. Amanhã nós vamos falar especificamente sobre o passado. Isso tem a ver com o meu passado. Você é fruto da tua herança. Meu pai fazia tudo por mim, mas tinha dificuldade de falar eu te amo. E eu produzi isso. Sendo que você sabia que falar eu te amo é libertador. Deixa eu te perguntar, qual foi a última vez que você falou eu te amo para alguém? Você é rodeado de pessoas que eu sei que você ama. Eu sei que são importantes para você. Mas quando foi a última vez que você falou assim, olha, eu te amo? Solta o vídeo, Clisma. A gente estava falando com uma amiga nossa, a Beth, e a minha filha Anitta perguntou para a Beth, os seus filhos te acham bonita? E a Beth não tem uma autoestima muito elevada e disse, eu acho que não, acho que eles me acham feia. E aí a Anitta perguntou, mas você diz eu te amo para eles, você abraça eles, porque isso faz toda a diferença para uma pessoa nos achar bonita. E eu achei super bonito isso, quando a minha filha meio que sacou isso, que o eu te amo tem poder. Uma das vantagens de trabalhar em casa é que eventualmente eu estou de tarde em casa, ela está fazendo o tema e eu estou trabalhando, escrevendo. E às vezes ela grita lá do quarto, pai, te amo. E tipo, é a melhor coisa de se ouvir, cara. É muito poderoso. São só 3 palavras, mas as pessoas têm medo delas. São só 3 palavras, mas a gente não percebe como elas são poderosas. Como um eu te amo muda vidas.
Eu me lembro quando eu falei pela primeira vez para minha madrinha no telefone, falei, eu te amo. E aquilo foi super impactante para ela. Ela passou, todas as vezes que a gente se fala por telefone hoje, ela fala, eu também te amo, eu também te amo. Muitas vezes ela não tinha ouvido e ela não falava, porque a gente só dá o que a gente recebeu um dia. Eu me lembro quando eu comecei a namorar minha esposa, Ana, e eu falava, eu te amo. E aquilo era poderoso e aquilo nos deixou mais próximos. A coragem de dizer eu te amo nos deixou mais próximos e fortaleceu o nosso relacionamento. Eu me lembro uma vez que a Anitta estava com o pai da Ana, meu sogro, e disse, eu te amo, vovô. E eu acho que meu sogro nunca tinha ouvido isso, cara. E ele começou a chorar. E aquilo foi muito forte para ele. E ele tentou começar a falar para os filhos, eu te amo. Mas não conseguia. Ele tentava falar, mas ele ficava constrangido. Ele achava bobo. É que o eu te amo é tão poderoso que as pessoas têm medo. O meu sogro morreu sem falar eu te amo para os filhos. Eu tenho certeza que ele se arrependeu disso. Eu te amo, ele constrange. Eu te amo, ele liberta. Eu te amo, tem poder. E nunca é tarde para começar a praticar. Jesus disse ali na cruz, eu te amo. A maior expressão do amor de Deus está na cruz de Cristo. Eu te amo. E é o amor que vai mudar. É o amor que vai fazer você enfrentar o seu dia de amanhã. Porque é difícil para a gente vivermos com tantos fardos, com tanta pressão. A gente tenta ser pastor e a gente fala como pastor. A gente tenta ser pai, mãe, a gente fala como pai e mãe. A gente tenta ser um bom filho e a gente fala como bom filho. A gente tenta ser um bom cristão e a gente fala como cristão. A gente tenta ser um bom cidadão e a gente fala como cidadão. A gente tenta, enfim. O fracasso faz parte da vida humana. Ela atente a mim e a você. Mas não carregue culpa disso. Você não é culpado disso. Todos nós temos os nossos fracassos. Todos nós temos os nossos sombras. Todos nós temos os nossos temores. Então confia em Deus. Deposite a sua vida no Senhor. Aprenda a dizer eu te amo. A Arena está ali, ela testemunha. Eu tenho dito muito para ela. E ela tem dito para mim, eu te amo também. Mas como é difícil para a gente dizer isso, né? Qual foi a última vez que você disse eu te amo? O louvor vai estar lá na frente agora. Pega seu celular aí. Pega seu celular. Vamos fazer o seguinte. Lembra de uma pessoa que te fez mal. Ou que não fez nada porque você esperava que ela fizesse. Mas que o Espírito Santo de Deus está te incomodando agora você a ligar para essa pessoa e dizer assim, olha, Deus está me mandando dizer, não diz que sou eu não. Deus está me mandando dizer para você que você é importante para mim, que eu te amo. Faça isso. Pode pegar o seu celular e pega o seu celular e liga para essa pessoa. Pega o seu celular e diz assim, olha, eu te amo. Você pode não receber a primeira nada em troca, mas aos poucos você vai vendo que você vai quebrando o coração do outro e a outra pessoa vai correspondendo. Pode fazer isso. Faz isso. Ou então manda uma mensagem, WhatsApp. Manda uma mensagem. Manda uma mensagem para alguém. Seja instrumento do Senhor. Assim como você tem todos os méritos da cruz de Cristo. Assim como você tem todos os méritos. E Deus diz assim, olha, eu amo você com as tuas falhas, com os teus erros. Eu amo você do jeito que você é. Eu amo você cabeçudo do jeito que você é. Eu amo você rebelde do jeito que você é. Eu quero dizer também para você que eu quero dizer também para essa pessoa que essa pessoa é importante para mim. Manda um zap aí. Vai lá.
Manda um torpedo para essa pessoa. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Nós vamos fazer um momento de oração individual pelas pessoas. Oração individual pelas pessoas. Os diáconos vão se colocar aqui. Se você quer que alguém ore pela tua vida, para que Deus lhe possa fortalecer, para que te ajude nessa caminhada, ficará um homem nessa posição, 2 homens aqui, 2 diáconos ali, 2 irmãs aqui, 2. E se você quiser receber oração, nós vamos orar pela tua vida e vamos te ungir com óleo ungido. Vamos passar óleo sobre a tua vida, porque o óleo fala de muitas coisas, mas uma delas sobre renovo. Nós precisamos voltar, nós precisamos nos renovar durante esse tempo. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto nós cantamos, os diáconos vão se colocar aqui, onde estão eles. Os 2, fiquei aqui, olha, os dois aqui, os 2 homens aqui, 2 irmãs aqui. Volta, fica lá com os meninos lá. A Marlene e a irmã Maria fica lá. Os homens vão até os homens. Os homens vão procurar os homens para poder estar orando. Tá bom? São os diáconos ali que já estão já mais ou menos orientados já, entendeu? Aí as irmãs aqui vão estar orando. Aqui também vai estar orando por você. Mas vamos receber oração. Vamos deixar que as pessoas orem por mim, pelos outros, enquanto nós louvamos ao Senhor. Vamos lá? Confie. E aí você poderá, enquanto as pessoas cantam, adoram, você poderá ir até esses irmãos e receber oração, receber unção. É para a igreja adorar o Senhor. Quem não está vindo ainda, sente incapaz, se a tormenta ronda ao seu lar, não se esqueça. Deus traz refúgio. Deus traz refúgio e paz. Se o coração está em dor, se a tristeza traz solidão, existe solução. O nome é Jesus. Escuridão
onde sua vida está, segura as mãos do Pai, Ele te guiará. Está batido, tão sedento e faminto, se sente abandonado, tão carente, esquecido, procurando um amigo
buscando ser compreendido, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Ao que sente ferido, aquele que foi traído e se vê desamparado por esse mundo perdido, do temeroso oprimido e necessita de auxílio, enxugue as lágrimas, enxugue as lágrimas. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, dando pra alegria ao que precisa, faz viver. Tu és o pão do faminto, libertador dos cativos, o pai dos desamparados, remédio para os feridos, que conta com os seus filhos, para devolverem ao mundo a esperança. A esperança. Tu és o pão pro faminto, libertador dos cativos, o pai dos desamparados, remédio para os feridos, que conta com os seus filhos, pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança. Toca, Senhor, faz o que só o Senhor pode fazer. Liberta, Senhor, Jesus, teu nome tem todo o poder. Muda da morte pra vida, dando pra alegria ao que precisa, faz viver. Tu és o pão pro faminto, libertador dos cativos, o pai dos desamparados, remédio para os feridos, e conta com os seus filhos, pra devolverem ao mundo a esperança. A esperança.
trazendo pessoas orando. Vamos cantar mais um canto. Tá bom? Pode ser? Habita em mim. Pode ser a igreja, eu sei que gostou desse canto. Habita em mim. Tá bom? Vamos cantar esse canto. Nós estamos já encerrando já. É apenas agora para os irmãos estarem orando por esses irmãos e depois nós encerramos. Pois ao meu lado
nenhuma condenação. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não precisa se sentir culpado. Aqui está. A tua absolvição está aqui. A tua absolvição está aqui. A cruz era sinônimo de vergonha. Até Jesus ninguém usava a cruz por causa da culpa, por causa do pecado. Mas depois de Jesus, todos passamos a usar a cruz. Eu tenho a minha aqui no meu peito. A prisão da vergonha, a prisão do fracasso, Jesus também levou sobre a cruz. Você não precisa ter vergonha do teu passado, o que você foi. Deus tem um futuro. Que o teu passado sirva de testemunho. Que o teu passado, que os teus erros sirvam de testemunho para glorificar o nome do Senhor. Então também está quebrado toda prisão de fracasso e de vergonha sobre